Chupa, Fluzinho! Chupa! Não adianta, amigo. Uma vez freguês, sempre freguês. Uma vez freguês, sempre freguês. Não adianta cancelar ingresso da torcida do Vasco. Não adianta sacanear. Não adianta catimbar. Não adianta fazer coisa aí para afastar a torcida do Vasco do Maracanã. Fazer putaria, fazer sacanagem. Entendeu? Cancelando ingresso. Time pequeno, time baixo, time medíocre, cara. Vocês são medíocre. A história de vocês é medíocre, tá? Banhada em racismo. A história de vocês é banhada em racismo, tá? Cancelaram um monte de ingressos de torcedor do Vasco do setor norte. Torcedor comprava ingresso e eles cancelavam os ingressos, cara, por nada, tá? Não adianta fazer a tramóia, não adianta armar, não adianta fazer nada, cara, não adianta fazer nada. Aqui, ó, a gente pode sair na próxima fase, porque o time do Vasco não é um time que passa confiança, né? Um time, sabe, firme, não é um time que tem muita carência, tem muita deficiência, não é porque ganhou hoje que eu vou falar que agora é campeão de tudo, que não é o super time, não é, tá? Não é. Pode sair na próxima fase, nas quartas de final, mas ó, contra vocês aqui, ó, a freguesia é muito grande, filho, muito grande. Contra vocês, não adianta, filho. Não adianta. Não dá, não dá. A gente perde de 2-0 para vocês, a gente consegue virar de 3-2 no final, cara. Vocês não conseguem. Vocês têm uma reação e morrem logo em seguida. E muito porque o Vasco se encolheu, muito porque o Vasco parou de jogar bola, parou de jogar futebol e resolveu se defender. Só por isso. Em determinado momento ali. Só por isso. Porque se não fosse isso, meu amigo, seria goleada. Seria goleada, tá? Chupa, ó. Aqui, ó. Que comemoração. Ó. Que confronto. Chupa. Para vocês aprenderem. Vão sempre ser fregueses da gente. Vão sempre ser fregueses da gente. Sempre. Eu vou continuar esse vídeo lá no meu estúdio privado, tá? Pera aí, daqui a pouco eu volto. Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul. Acabou agora há pouco pela Copa do Brasil, Flu-C 1, Vasco da Gama 3, né? Terminou agora há pouco com um show de bola aí do Vasco da Gama. E como eu estava falando mais cedo, né? Como eu estava falando aí ali no finalzinho do jogo ali, né? Não adianta vocês fazerem sacanagem, não adianta o Fluminense querer boicotar a gente, não adianta o Fluminense querer boicotar a torcida do Vasco para tentar afastar a torcida do Vasco do estádio do Maracanã. Não adianta, cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês parecem o Dick Vigarista, cara. Toda vez que vocês tentam sacanear a gente, toda vez que vocês tentam atrapalhar a gente de alguma forma, né, de uma maneira extracampo, né, porque dentro de campo não dá, né, mas extracampo, né, tentando afastar a torcida do Vasco, dificultando o torcedor do Vasco de comprar ingresso pelo site, pela Futebol Card. Toda vez que vocês tentam fazer isso, cara, o tiro sai pela culatra. É igual o Dick Vigarista lá na Esquadrilha da Fumaça. Na Esquadrilha da Fumaça, não. Na Corrida Maluca, né? Ele tenta, no final ele sempre se lasca e o Mutri fica dando risada. Não é assim que acontece? É isso aí, tá? Eu tô falando, vocês não sabem o que eu tô falando, não? Tá? Eu vou contar para vocês o que eu estou falando, né? O influenciador vascaíno, o Clávio Majora, eu acho que esse é o nome dele, Clávio Majora, né? Ele é um influenciador, ele já participou de lives de um vascaíno contra 20 flamenguistas, e até mesmo ao contrário, vice-versa, um vascaíno contra 20 tricolores, alguma coisa do tipo assim, né? O Clávio, ou Clávio ou Cleive, né? Eu não sei.
ele veio denunciar, eu vou colocar o vídeo aí para vocês, ele veio denunciar que torcedores do Vasco estavam comprando ingressos pela Futebol Card e os ingressos estavam sendo cancelados. É isso mesmo, tá? O Clávio falou para esses torcedores que tiveram seus ingressos cancelados irem para o jogo, irem ao Maracanã, e se eles fossem barrados no portão do Maracanã, na roleta, que era para eles gravarem a situação e entrar em contato com ele, que ele ia acionar o advogado dele e ia fazer, ia colocar na justiça ali, ia fazer ali uma ação conjunta, colocando todos esses torcedores que foram prejudicados, que compraram ingressos e tiveram seus ingressos cancelados, né? Ele ia mover uma ação conjunta através do advogado dele, com todos esses torcedores aí, para entrar na justiça contra o Fluminense e contra a Futebol Card, né? A bilheteira que confeccionou os ingressos, responsável aí pela venda dos ingressos, a plataforma responsável pela venda dos ingressos, a Futebol Card, tá? Então, eu vou deixar o vídeo do Crave Majora aí, acho que é isso, Majora, Crave Majora, ele contando aí que ingressos da torcida vascaína estavam sendo cancelados do nada, sem nenhuma explicação, e que era para levar até ele, que ele ia acionar o advogado dele, que ele ia falar com o advogado dele para colocar na justiça. Eu vejo o vídeo do Crave aí, daqui a pouco eu volto. Eu quero fazer aqui uma denúncia grave, porque eu não recebi foi uma, eu não recebi duas, eu não recebi três, eu recebi diversas denúncias sobre o mesmo motivo. Estão simplesmente sem aviso prévio nenhum, sem motivo nenhum, sem justificativa nenhuma, cancelando o ingresso de vários torcedores do Vasco pelo Brasil inteiro que vieram assistir às oitavas de final contra o Fluminense no Maraca este jogo. É bom lembrar que este jogo é mando de campo do Fluminense. O site designado pelo Fluminense para fazer a operação e gestão desse jogo foi a Futebol Card. Então eu quero deixar bem claro que o Fluminense e a Futebol Card têm responsabilidade solidária sobre isso. Então eu quero fazer aqui um aviso a todos os torcedores do Vasco. Você que comprou seu ingresso, você que recebeu o e-mail de confirmação do seu ingresso e tem no extrato do banco o pagamento do seu ingresso, vá para o estádio hoje, independente do ingresso aparecer ou não. Porque caso você seja lesado com isso, eu e meu advogado vamos entrar em uma ação que vai reparar todos os danos morais e materiais que você teve sobre esse jogo. E caso você seja lesado a este ponto, você não consiga ir, mas tenha comprado o ingresso, sem justificativa nenhuma, porque eles simplesmente não podem fazer isso, nós vamos resolver civilmente para você, nós vamos fazer o processo para você, e é só você mandar aqui a comprovação. Por favor, vá para o estádio e caso você não consiga passar, grave para mim e mande a prova que você não conseguiu passar, que a gente vai resolver para você. Mas não deixe de ir para o estádio, porque você não vai ser prejudicado. E eu cravo aqui que não vão prejudicar a torcida do Vasco quando eu estiver aqui. Pode ir para o estádio tranquilo. Caso você seja prejudicado, nós vamos responder por você civilmente. Cara, isso daí, cara, é o Fluminense, né, cara? Foi o que eu falei ali na hora do final do jogo, assim que acabou o jogo, no apito final ali. O Fluminense, a história dele é banhada de coisas ruins, coisas negativas, como racismo, mesquinharia, prepotência, arrogância, né? A história do Fluminense era banhada aí de coisas horríveis, cara, de coisas grotescas, sabe, de anomalias ali, de preconceito mesmo, sabe, de querer ser ali a elite do Rio de Janeiro, com uma arrogância ali tamanha, como se todo mundo fosse ali uma porcariazinha, né, cara, para eles, né. Então, a história deles é isso aí, e hoje em dia eles continuam sendo pequenos, com essa maneira de agir, com essas coisas ali, com esses subterfúgios aí que eles utilizam, né, para tentar atrapalhar o Vasco da Gama, entendeu? Em todos os jogos aí contra o Fluminense no Maracanã, que eles têm um mano de campo, é sempre isso que acontece, cara. Isso é normal, isso não é de se espantar, tá? Agora, falando do jogo, né, vamos falar da partida. Melhor jogo do Vasco no Zul, porra, eu posso colocar, cara, melhor jogo do Vasco no ano, por enquanto. Melhor jogo do Vasco no ano, por enquanto, tá? O melhor jogo aí do português, Pedro Emanuel, técnico vascaíno português, Pedro Emanuel, que parece que vai dando um padrão tático aí para essa equipe, jogo após jogo, parece que ele está conseguindo colocar
a filosofia dele ali dentro do grupo, mesmo ainda esse grupo aí sem estar fortalecido, sem ter chegado jogadores ainda para reforçar aí esse elenco, né? Falar até do Sousa aqui um pouquinho, parece que o Sousa não treinou hoje pelo Racing e ele está forçando aí o Racing a liberar ele o quanto antes, tá? Eu pensei que o jogador já estava até chateado. Ao contrário do Nelson de Ossa, né? Que já está olhando, já está visando lá o futebol inglês há muito tempo, né? Mas enfim, então o Pedro Emanuel está implementando ali a filosofia dele aos pouquinhos, tem dado certo. O Vasco começou muito bem a partida, cara, eu estava trabalhando, na hora do gol, é a hora de fechar a loja, cara. Porra, aí, como? Hoje eu estava sozinho fechando, tem sempre um rapaz comigo, né? E esse rapaz hoje estava de folga, eu tive que fechar a loja, porque quem fecha é ele, quem arria as portas é ele. Pô, eu tive que fechar a loja e o jogo rolando foi justamente na hora que a gente tava saindo, que eu tinha acabado de fechar tudo e tal. Na hora que tava saindo, eu escutei a filha do patrão, que eles moram em cima da loja, no prédio em cima da loja. Eu escutei a filha do patrão gritando lá, porque saiu o gol do Vasco, o gol do Brenner, um golaço, o melhor jogo do Brenner desde que ele pisou em São Januário, cara. Melhor jogo do Brenner, nunca critiquei. Não vou entrar na fila do perdão para pedir perdão para o Brenner. E olha, cara, eu fico feliz. Eu fico feliz porque isso é bom para o jogador e isso é bom para o Vasco também, tá? Uma vez que o Brenner está aí na iminência de ir embora, de deixar o Vasco aí, parece que tem propostas dos Estados Unidos, da MLS, lá o tal do Columbus Crews, né? Está interessado no jogador, mas quer adquirir ele por empréstimo. O Vasco não quer emprestar, só aceita vender. Isso dá confiança para o jogador, até mesmo, de repente, cara, dele ficar no grupo, dele continuar no Vasco da Gama, pelo menos até o final da temporada, depois ver o que se faz, né, ver o que vai acontecer. Mas, enfim, eu fico feliz, cara, que isso não é bom para o jogador só, não. Isso é bom para o Vasco, isso é bom para a torcida vascaína. Eu quero muito que o Brenner dê certo nesse time. Eu quero muito que o Brenner dê certo, né? Então o Brenner meteu um golaço aí no finalzinho do primeiro tempo, depois eu assisti o gol, né? Só assisti o gol ali, uma tabelinha ali, que ele dá a bola pro Thiago Mendes, o Thiago Mendes para a bola para ele, aliás, o Thiago Mendes ele vem de frente pro gol, né? Tabela com ele, na verdade nem tabelou, ele entregou a bola pro Brenner, o Brenner estava de costa, ele dá uma girada e solta um balaço no ângulo, golaço, acho que 1-0. Termina o primeiro tempo ali, dessa forma, o Vasco bem no jogo, tomando as iniciativas do jogo, em cima do Fluminense. Aí começa o segundo tempo, eu tô chegando em casa e o Fluminense... Aí, porra, eu pego um ônibus para vir para casa, aí, só que o ônibus me deixa num lugar que eu tenho que cortar uma rua para chegar em casa. No caminho, eu tô vendo o jogo pelo celular e o Fluminense em cima, cara. Já no início do primeiro tempo, o Canóbio perdeu um gol, que ele fez uma bela jogada pela direita, pela direita do ataque do Fluminense, pela esquerda da defesa do Vasco, em cima do Robert Renan, ele corta o Robert Renan, a bola trisca a trave, o pé da trave sai, ali foi fogo, o Fluminense já estava começando a voltar melhor para a partida, e quando eu entro dentro de casa, sai o segundo gol do Brenner, jogada do lado direito, cruzamento, e o Brenner complementando. Gol de oportunista, gol de atacante camisa 9, gol de atacante de área como ele tem que ser, tá? E que bom que o Brenner, porra, parece que tomara que ele melhore partida após partida, né? E aí o Vasco muda, porque o Fluminense mudou, entrou o Ganso, entrou o Cano, entrou o Hulk, né? O Hulk que gosta de aprontar para cima da gente. Eu já estava falando, porra, lá vem esse cara aprontar de novo, cara. Só que eu quero falar de um outro jogador aqui, antes de mais nada, do Vasco. Eu quero falar do Andrés Gomes, cara. Olha, o Andrés Gomes, em um determinado momento ali no primeiro tempo ainda, ele pegou uma bola do lado direito. Na verdade, o Paulo Henrique, ele veio com a bola conduzindo, ele passou ali intermediário e o Andrés Gomes estava correndo na frente dele. O Andrés Gomes virou de frente para o Paulo Henrique correndo de costa. O Paulo Henrique deu no Andrés Gomes. O Andrés Gomes virou. O Paulo Henrique passou pela direita dando opção
para ele, para jogar para o Paulo Henrique, para dar o cruzamento. O que o Andrés Gomes fez, cara? Ele preferiu chutar em cima do zagueiro do Fluminense, criou um contra-ataque do Fluminense ainda no primeiro tempo, que quase saiu o gol do Fluminense. Quase saiu o gol do Fluminense por causa dessa tomada de decisão errada do Andrés Gomes, porque ele poderia muito bem, né, ter visto a passagem do Paulo Henrique e tocado para ele no fundo para o Paulo Henrique cruzar. Não, ele preferiu chutar de qualquer maneira para dentro da área. A zaga do Fluminense cortou, criou um contra-ataque e quase que o Fluminense meteu um gol. Né? Logo no primeiro tempo, quase o Fluminense empatou. Cara, então o que eu tenho a dizer, cara? O Andrés Gomes é um excelente jogador. Ele dribla, ele vai bem no 1 contra 1, ele é agudo, ele tem velocidade. Só que, cara, alguém tem que orientar esse colombiano que para ele pensar antes de fazer alguma coisa. Porque tem hora que ele dá um drible, no primeiro tempo mesmo, cara. Teve uma hora que ele deu um drible do lado, aí foi do lado esquerdo, se eu não me engano. Do lado direito mesmo, ele deu um corte para lá, ele deu outro corte para cá, e ele poderia finalizar, ele resolveu dar outro corte de novo e perdeu a bola. Alguém tem que orientar o Andrés Gomes, cara, para ele parar de ser afoito, que muitas vezes ele parece um peladeiro. Na hora de tomar uma decisão, o segundo gol do Vasco foi a assistência dele. Por quê? Porque ele fez o simples. Ele foi do lado direito na velocidade, olhou o Breno entrando dentro da área e cruzou. Simples, cara. Ele não enfeitou, ele não tentou driblar, ele não tentou chutar de qualquer maneira. Ele cruzou rasteiro pro Breno que estava ali no pé da trave para finalizar. É isso que ele tem que fazer, cara. É isso. A hora que os atacantes do Vasco começarem a tomar as decisões certas, porque a defesa parece que está melhorando. A defesa parece que está se estabilizando. Então tomamos um gol hoje, uma falha ali do PH ali no gol do Martinelli, na minha opinião, deixaram o Hulk virar, cruzar para dentro da área, um cara pesado, um cara grande e velho, e deixaram o cara cruzar, virar e cruzar. Não pode, né? E o PH deu mole, que estava na bola ali e deixou o Martinelli finalizar, né? Mas assim, a defesa do Vasco tem melhorado muito e o ataque hoje melhorou bastante, principalmente com o Brenner, né? Então a hora, cara, que o Andrés Gomes, por exemplo, ele na hora de tomada de decisão ali, para finalizar a jogada, para o último passe, a hora que esse garoto botar a cabeça no lugar, olhar o companheiro dele bem colocado e fazer o certo, fazer o que tem que fazer, ao invés dele feitar uma jogada, tentar driblar de qualquer maneira, ou então chutar de qualquer maneira para longe, isolar a bola, ou chutar em cima da zaga adversária. A hora que ele fizer umas tomadas de decisão decentes, a hora que ele for mais inteligente, isso aí é treinamento, cara. É treinamento, é fundamento, é ele treinar todo dia essa porra, você tá entendendo? Chegar, finalização, principalmente, que ele não sabe finalizar, tabelinha 2-1, sabe? Pega o lateral, pega o PH, vai tabelando com ele do lado do campo, vai fazendo jogadas, criando jogadas, né? Na hora, no coletivo ali, na hora dele tomar uma decisão ali, eu fui driblar mais uma vez aqui, eu errei, da próxima vez eu não vou driblar, né? Ele ter a consciência, cara, a hora que o ataque do Vasco for mais competente, o Vasco vai ser melhor. Mas precisa de contratação. O Vasco precisa de muitas contratações ainda, não é pouco não, muito. Atacante, meio campo, precisa de um 10, o meio campo tá bem. Essa trinca, Thiago Mendes, Jair, Tietê, eu tirava o Tietê e colocaria o Barros. O Barros foi escanteado pelo técnico português, né? Aí sai o Tietê, sai o Brenner, né? E saiu mais um que agora eu não me lembro, e entra o David, entra o Ramon Rick, o garoto, né? Aí mais tarde ele tira o Jair, que já estava um tempo de inatividade muito grande, e coloca o Cauã. Para mim o Cauã tinha que entrar logo. E nessa mudança do Fluminense e do Vasco, o Fluminense começou a gostar do jogo, o Fluminense foi mais para cima do Vasco, empatou não, diminuiu a partida e quase que empatou em seguida, porque naquele momento ali a defesa do Vasco ela ficou meio que perdida. Igual segue o tiroteio, o Fluminense veio para cima,
fazia jogadas de inversão para um lado e para o outro na área, tava aquele pomba rolou dentro da área o tempo todo, a bola ia para lá e para cá e ninguém cortava, aí o outro cortava, a bola voltava no pé do jogador do Fluminense. Eu cheguei a dar um berro aqui em casa, aqui, porque não é possível, né? Quando o Vasco conseguiu administrar e diminuir a pressão do Fluminense daquele momento ali, né? O Vasco tem uma oportunidade, tem um contra-ataque, aí que eu falo da competência do ataque do Vasco, cara, que não tem jogadores ali. O David, meu Deus, o David é uma aberração, cara. O David é uma aberração. O David recebe uma bola, não me lembro quem é que foi e enfiou essa bola para ele, não sei se foi o Thiago Mendes, enfim, né? No meio, o David passou do lado esquerdo, a bola foi enfiada para ele, ele sai na frente do Fábio e joga a bola para fora, cara. Porra, na hora, cara, eu quase que eu tive um ataque de perereca aqui em casa, porque, porra, era para matar a partida, o cara me faz um negócio desse, tá? Mas, de qualquer forma, o Vasco conseguiu matar a partida no final, o David chegou a fazer um gol em impedimento e logo no lance seguinte, uma jogada do lado esquerdo ali, centrou para o meio, mais um contra-ataque do Vasco, e o Puma Rodrigues finalizando, fechando o caixão do tricolor. E agora que eu quero falar só de mais alguma coisa, da arbitragem do seu Wilton Pereira Sampaio, que eu acho engraçado, né, cara? Na final do ano passado contra o Corinthians, ele foi tão econômico nos descontos, cara, que eu não consegui entender, né? Porque o Corinthians meteu o 2-1 e ele furou a bola, né? Não teve mais jogo. Simplesmente não teve mais jogo, né? O Dorival catimbando na linha lateral, com o jogador do Vasco ali, com o Cauã Barros, né? Caindo na pilha do moleque. Enfim, então ele não teve mais jogo. Qualquer coisinha ele apitava, dava falta. Qualquer falta ali que o cara queria bater rápido, ele mandava voltar. Eu acho engraçado que ele deu acho que 5, 6 minutos na final do ano passado e que ele não chegou nem a cumprir os descontos todos que ele prometeu. Tá? No jogo de hoje ele chegou a dar 9 minutos. 9 minutos. Engraçado, né, seu Wilton Pereira Sampaio? Acho gozado. Outro detalhe também, que tudo quanto é falta ele apita. A partir do momento que o Fluminense meteu o primeiro gol, meteu o único gol dele na partida, que o Fluminense estava na pressão, ele parou de dar falta. Principalmente a favor do Vasco. Né? Principalmente a favor do Vasco. Quando o Vasco tinha a bola na defesa, que tentava sair jogando e que tinha uma jogada ali, que o jogador do Vasco ali de repente era calçado, era empurrado, alguma coisa, ele mandava o jogo seguir. Nossa, parecia um árbitro mesmo a nível europeu, né? Deixando o jogo correr, que era uma maravilha, né? Coisa ao contrário do que ele fez da final do ano passado contra o Corinthians, que tudo quanto é falta ele resolveu apitar a favor do Corinthians, né? Mas enfim, cara, essa arbitragem suja e porca de sempre, né, dessa CBF, o Wilton Pereira Sampaio. Você percebe a má vontade que ele tem com o time do Vasco, quando apita jogos do Vasco. Você percebe a má vontade que esse sujeito tem, é notório, tá? É notório, né? Aí ele deu 7 minutos, depois ele resolveu dar mais 2, porque ele achou que o Vasco estava fazendo catimba. Enfim, mas não adiantou nada, o Vasco venceu 3-1, está nas quartas de final da Copa do Brasil. Não me perguntem quem que o Vasco vai pegar, porque eu não sei ainda não parei para ver. Estou gravando esse vídeo aqui o mais rápido possível, porque amanhã eu tenho que acordar umas 6 horas da manhã, que eu tenho que fazer exame admissional da loja que eu trabalho. Eu tenho que estar lá 7, 7 e meia da manhã. Desejo a vocês aí uma quarta-feira, início de quinta-feira abençoada, com vitória, Vascão, graças a meu bom Deus, cara, esse time... Meu pai amado, agora tem que destravar essas contratações, cara. Fique com Deus, saudações vascaínas. Amanhã eu volto para falar melhor sobre essa partida. Eu fui.